Me informe a carga e destino para registro do seguro. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos dar início na nossa viagem, mas antes da gente iniciar a nossa viagem, vamos mostrar nosso caminhão, né? Por fora, só um minutinho. Opa, amigo. Então, nós estamos assim agora, rapaz. Nós estamos com a Robinho Lima 3666 Transportes, aqui também nos Estados Unidos. Nós estamos dessa forma aqui, rapaz. Olha, olha que bonitão aqui tá o Peterbilt. Vamos aqui pro lado de cá, né? Só pra gente ilustrar melhor aqui o nosso caminhão. Olha aqui. Pois eu tenho que lembrar de acender os faróis, senão eu vou acabar sendo multado aí, né? Agora aqui, ó. Olha como é que tá bonito. Peterbilt tá muito chique, rapaz. E agora a gente vai rodar pelos Estados Unidos assim também, dessa forma, né? Com o logo novo, assim como é lá no Eurotruck, né? No Rotas Brasil. Nós vamos rodar assim, ó, Robinho Lima 3666 Transportes, aqui nos Estados Unidos, rapaz, com esse Peterbilt lindão. E assim como é lá no Brasil, aqui também é tudo preto, né? Então, estamos padronizando a empresa aí, né? Nós já estamos carregados, agora é só a gente ver para onde a gente vai. Aqui atrás eu preferi deixar assim mesmo, né? Para dar uma quebrada no preto. Então vamos lá para dentro do caminhão. Vamos embora, senão nós não chega. Vamos dar uma corridinha aqui. Nós vamos carregar aqui. Eu nem sei o que eles colocaram no meu caminhão. Falou, meu amigo. Até mais. Tudo de bom pra você. O pai tá meio chateado. Levou uma bronca ali agora há pouco, rapaz. Ele trabalha na máquina ali. Ele deu uma bobeira. Aí ele tá meio triste aí. Vamos lá. Pra dentro aqui. Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Iniciar monitoramento. Copiado, Robinho. Estou online e pronta para ajudar. O que precisamos discutir? Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Iniciar monitoramento. Então tá aí, a Mariana tá aí. Sistema iniciado. Documentação verificada. Tudo regular para viagem. Viagem liberada. Boa Opa, tá aí. sorte e boa viagem. Ó, nós estamos levando sal de delícias para Dodge City, na Sweet Transportes. É isso aí. Então vamos lá. Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Me fale sobre a cidade de destino. Dodge City é uma cidade localizada no estado do Kansas, nos Estados Unidos. É conhecida por sua rica história no Velho Oeste americano e é solventemente chamada de Rainha da Trilha do Gado. Copiado, Robinho. Olha aí que legal, a Mariana. Obrigado, Mariana, pelas informações. Seguindo viagem agora, positivo? Que legal, né? A Mariana dando as informações pra gente aí de onde a gente vai. Tá muito chique. Bom, lembrando vocês que aqui é Robinho Lima 3666, é claro, né? Então você querendo, né? Eu agradeço muito você se inscrever no canal, tá bom? Caso você queira, caso você identifique-se com o canal, né? Tenha empatia aí de acompanhar os nossos vídeos. E a gente vai sempre trazendo algum assunto aqui que talvez seja relevante, né? Talvez seja um assunto que seja pertinente e um assunto que faz com que as pessoas pensem em algo que literalmente talvez não estivesse vendo por esse mesmo ângulo, né? Vamos ver se agora a nossa viagem aqui dá certo, porque eu tentei fazer essa viagem antes, tinha gravado tudo já e, rapaz, deu um erro no meu áudio aqui que foi difícil, viu? Mas agora acho que acertou, vamos ver. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Como logo de cara eu já falei de inscrição, né? Quem tem empatia, né? Pelos vídeos, por mim aqui. Se puder inscrever, a gente agradece, né? Porque o canal só cresce se você se inscrever, né? E a inscrição não custa nada, né? E hoje eu fiquei, ontem, né? Eu fiquei muito feliz por conta do Andrade Games, rapaz, acredita? O Andrade Games se inscreveu aqui no meu canal
E ele não tem, claro, nenhuma obrigação. Na verdade, ninguém tem obrigação de se inscrever no canal de ninguém, né? O Andrade tem mais de 300 mil inscritos. Imagina se ele tiver que retribuir 300 mil assinaturas aí, 300 mil inscrições, né? Então ficaria muito difícil, né, para ele, que tem um canal tão grande assim, corresponder com todo mundo. Mas ontem eu tava assistindo um vídeo dele, onde ele tava no Rotas Brasil, e lá nessa viagem que ele tava fazendo lá, ele ficou um pouco enroscado numa subida depois de uma passagem lá de uma represa. E eu peguei e escrevi para ele, né, que eu tinha visto no canal do André, Boleia Virtual, a solução para aquilo, né, que era suspender o eixo do cavalo, né, e daí aquilo ali, o peso vai assentar a carga ali, né, o peso da carga vai firmar num conjunto de eixos só, e aí dá tração, o caminhão consegue sair. E tem alguns casos que os caminhões até empinam, né, e na vida real isso acontece. Então eu escrevi isso pra ele e foi bacana, porque sabe o que ele fez? Ele entrou no meu canal, ele viu o meu vídeo do setup, né? E onde eu faço menção em que ele é minha referência. Mesmo ele não sabendo quem eu sou, não me conhecendo, eu, né, tenho o Andrade Games como uma inspiração, né? Se eu cheguei aqui nas 3 telas, quando eu vi ele chegando em Aparecida, né? Eu fiquei na dúvida se era real, se não era. Então eu falei, nossa, que legal, que bacana. E o Andrade passou a ser uma referência para mim. Primeiro porque eu gosto da simulação dele também. Eu gosto do setup dele, da forma como ele direciona os vídeos dele. E eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo com essa iniciativa dele de se inscrever no meu canal. E eu sempre, né, que participo, poucas vezes eu me manifestei no canal do Andrade, né? Talvez ele nem se lembre, mas uma vez eu até ofereci um boné para ele que eu tinha feito aqui, mas eu fiquei um pouco receoso, né, de continuar a conversa, porque eu ia ter que pedir o endereço pessoal dele. Eu sei que ele é uma pessoa bem reservada, aí eu acabei deixando, né, a conversa cessar, e eu não fui além, né, do que eu gostaria, porque eu queria presentear ele com um boné. Mas tá tudo bem, isso aí já foi, já passou, né? E agora a gente está aqui, e agora o Andrade, por um acaso, está inscrito no canal, e eu fiquei muito feliz por isso. Bom, o Andrade é uma das referências que eu tenho, né? Como vocês sabem, aí eu tenho várias referências do meu canal, e o Andrade, né, com toda certeza é o pioneiro aí, né? Foi o primeiro que... Olha o carrinho antigo! Foi o primeiro que surgiu aí, e a gente, né, eu consegui me identificar, criou empatia, né? A forma como ele transmite lá é muito bacana. Nossa, gostei demais, né? Quem dera um dia a gente reunir também, né, além dos nossos amigos que já rodam com a gente em comboio, imagina você um dia a gente poder alinhar com o Andrade Games. Eu sei que ele não faz live, né? Imagina se a gente consegue juntar o Andrade Games e o André Boleia Virtual pra gente poder fazer um mega comboio com os especialistas aí na simulação, né? Eu sempre falei também, né, que o André Boleia Virtual, para mim, na minha opinião, em questão da simulação, ele é o maior, né, o principal. Mas, bom, vamos lá, o nosso assunto de hoje não é esse não, tá? Eu só quero agradecer o Andrade, né, pela atenção que ele deu. Isso aí já me deixou muito satisfeito, muito feliz. E, nossa, fiquei sinceramente muito agradecido mesmo pelo fato dele ter tomado essa iniciativa de se inscrever no meu canal. Bom, a Copa do Mundo começou, né? E o primeiro jogo, né, da Copa do Mundo, quem é que tá lá estreando lá também junto com os jogadores, né? É o Hilton Pereira Sampaio, rapaz. E depois do jogo, né, o que mais se viu foram os memes que soltaram, né, a respeito do Hilton Pereira Sampaio, do inglês dele. E na verdade, né, assim, eu vou até rever aqui. Vou até rever aqui o que eu escrevi aqui que vai ser o título, né, dessa minha viajada aqui, rapaz. Quem não chegou critica quem está lá, né? Então é mais ou menos assim que funciona aquela pessoa que de fato, né, talvez tenha um pouco de inveja, um pouco de ciúmes, né, um pouco de despeito mesmo, né, pelo fato de uma pessoa chegar onde chegou, como foi o Hilton Pereira, né, o árbitro brasileiro selecionado aí para a Copa do Mundo,
estreando o primeiro jogo, ele já apita, né? Já vai lá mostrar seu serviço. E aí, de repente, você começa a ver comentários no outro dia, não da atuação dele como árbitro, mas você começa a ver as pessoas chacoteando, né? Fazendo chacota dele por conta do inglês dele, né? Rapaz, aí, por um acaso, eu dedilhando ali no Facebook, né, rolando pra cima, como muita gente faz, eu acabei me deparando com uma página que é English in Brasil, né? Que é inglês no Brasil. Uma professora, literalmente, né, de inglês, ela disse o seguinte: qual é a intenção dos idiomas, né? Que as pessoas entendam, né, o que o outro quis dizer. E o que o Wilton Pereira conseguiu foi literalmente passar a mensagem que precisava ser passada ali naquele momento. Então o que ele fez? Com o inglês dele pausado, com as palavras colocadas, né? Não foi aquele inglês fluente que você fala como eu estou falando aqui em português. E aí virou piada, virou chacota, virou... sinceramente virou como se fosse uma... como é que chama? Pejorativo, né? O que ele fez lá foi vergonhoso, né? Para um brasileiro que não estudou inglês, como eu vi várias postagens assim, né? Vergonhoso, vai representar o Brasil e não sabe falar inglês. Agora, pensando no que essa professora falou, essa professora disse o seguinte: não tem o nome da professora, tá? Só tem o nome da página, English in Brasil. Quem quiser ver lá depois, né? É só procurar no Facebook. Essa professora disse assim: a comunicação foi feita ali. Ele falou o que precisava ser falado, ele explicou o lance, explicou que era o pênalti, né? Tiro livre. E depois também falou que era o red card, né? Que era o red card, que era o cartão vermelho. E então, a comunicação foi feita, né? Então, isso aí, as pessoas não podem dizer que o Wilton foi infeliz no seu inglês. Muito pelo contrário, ele passou muito bem a mensagem, segundo a professora, e todos entenderam, porque até mesmo na hora que ele termina a frase, aí a interação da torcida, né? A torcida, ela começa a interagir ali, começa a vaiar de um lado, e de outro lado começa a vibrar por conta do pênalti que ia ser cobrado. E aí, agora pensa você, um americano vem pro Brasil, vai fazer um discurso em português. Você acha que ele vai falar como? Você acha que ele vai falar como eu tô falando aqui? Claro que não. Ele vai medir as palavras, vai trocar as palavras, vai dizer, por exemplo, no minha cama, né? No minha casa. Ele pode usar, ao invés de ele falar na minha casa, ele pode falar no minha casa. Então isso aí é comum entre as línguas, né? As pessoas que vão falar, aqueles que não têm tanta intimidade com a língua, que não trata isso como algo do dia a dia, ela vai ter sim uma dificuldade muito grande, né? Em se pronunciar, né, as palavras, colocar na ordem, né, as palavras. Eu estudo Duolingo desde 2000. Eu consigo entender muita coisa em inglês, mas eu não consigo falar inglês, né? Eu falo algumas coisas, eu formulo algumas frases. O que eu faço aqui? Às vezes eu penso numa frase, vou lá naquele tradutor, eu escrevo a frase do jeito que eu falei em inglês para ver se está certo. E na maioria das vezes eu acerto, mas eu erro bastante também, mas eu acerto mais do que erro. Mas mesmo assim isso não me dá confiança o suficiente para pegar aqui o meu inglês e conversar. Já aconteceu comigo de eu levar no Uber, né, passageiros que falam inglês e eu entender partes da conversa, né, entender o que eles estavam dizendo ali. Então isso aí para mim é muito satisfatório. Eu só não consigo me expressar, eu só não consigo falar. E isso, com toda certeza, acontece com o americano, se for falar em português e que não tiver tanta intimidade com a língua portuguesa. Eu acompanho o Vim Finda, né, o Eliezer Timniak. Ele é casado com a Eda, né? E a Eda, ela é uma inglesa e ela tá com ele há 5 ou 6 anos já, se eu não me engano. Quando eles conversam entre si, eles conversam em inglês, e quando eles
conversam pro canal, eles conversam em português. E ela ainda troca palavras que provavelmente seria comum para nós aqui, e para ela ainda acaba trocando algumas palavras. E olha que ela tá treinando o português dela há muito tempo, né? Antes dela se juntar, né, casar com o Eliezer, se juntar, viver juntos, ela já andava com a Stephanie, né, que era uma amiga dela brasileira de Minas Gerais, e ela já estava, né, viajando aqui pelo Brasil e já estava tendo contato com a língua portuguesa desde então. Então, quer dizer, ela fala português há muito mais tempo, talvez, do que o próprio árbitro, né, o Wilton Pereira, falar em inglês, porque ele praticamente, eu não sei nada da vida dele, não sei o que ele faz, eu não sei, né, onde ele estudou, o que ele fez para saber o inglês, mas eu sei que o fato dele ter falado da forma como ele falou, o interessante é que ele foi compreendido. Eu não sei se vocês vão se lembrar, né, os mais antigos aí com toda certeza vão se lembrar, e que levou numa esportiva danada, rapaz, o Joel Santana com o seu inglês, que ele, numa entrevista, ele foi destrinchando o inglês dele lá e virou piada também. Então, gente, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque muito provável os que encabeçam aí as piadinhas, talvez eles não tenham chegado a lugar nenhum, talvez eles não saibam nem sequer falar inglês, mas para não perder a oportunidade, né, de ofender alguém, porque isso é uma ofensa. A pessoa está lá representando o país e de repente você se dá conta de que o seu inglês foi muito mais evidente do que a atuação dele como árbitro lá naquela ocasião, né, de um jogo importante da Copa do Mundo, onde não interferiu no resultado, onde a sua participação no jogo em si foi passada despercebida, a não ser pelo inglês. Então, gente, isso aí pra mim, sinceramente, é uma coisa que... meu filho, pensei que ele ia jogar em cima de mim. Tá doido, senhor? É possível? E aí, ele ia vir mesmo, rapaz. Rapaz do céu. Bom, então isso aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande pra gente não cometer esses mesmos erros, porque a pessoa que tá lá falando aquele inglês daquele jeito, ela tá lá, e você tá onde? Né? Então a gente tem que pensar nisso, onde que a gente chegou, né? Eu sou especialista em inglês, mas você tá onde, filho? Onde você tá? Né? Então isso aí é uma coisa que precisa ser combatida mesmo, de fato precisa, porque a gente precisa começar a reconhecer. Recentemente, uma dupla, né, de artistas aí daqui no Brasil, numa situação quase que parecida, né, não tão igual, mas que aqui nesse caso não poderia haver erros, né? A Alcione e o Belo, né, foram cantar o hino nacional brasileiro e erraram a letra. Isso para os artistas ali que foram, né, incumbidos de cantar o hino nacional, né? Ó, tem um posto aqui, eu vou parar nesse posto para a viagem não ficar tão longa, rapaz. E como aqui tem esse canteiro, ao invés de eu parar no posto, eu vou parar aqui, ó, porque eu não preciso abastecer. Eu vou parar aqui em frente ao posto, depois eu desço e vou para lá, que é pra gente continuar daqui depois, tá certo? Ó, o posto é ali, eu não tenho vaga para parar lá, mas pra gente seguir viagem aqui, eu vou parar em frente ao posto, depois a gente sai daqui. E o trânsito tá ficando intenso, hein? Então, a dupla, eles literalmente erraram a letra do hino. Então isso aí pra mim é inadmissível. Deixa eu só desligar aqui. Mariana, fala comigo. Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Parada programada. Confirmando parada. Descanse bem, motorista. Me acione quando retornar. Obrigado, Mariana, e até a próxima. Valeu. Então é isso. E aí eles erraram a letra, pensa bem. Então isso sim é vergonhoso, né? Se eu não me engano, acho que a Anitta uma vez foi cantar o hino nacional na abertura da Fórmula 1 em São Paulo, em Interlagos, errou o hino. E como que você coloca pessoas que nem sequer tomam conhecimento daquilo que vai fazer, né? Então fica aqui a minha
indignação pelas pessoas que criticaram aí. Claro, cada um tem o direito de falar o que quiser, né? Mas com toda certeza, dependendo do que falavam, cometer injustiças. A minha opinião não é a verdade absoluta, mas com toda certeza é mais coerente em relação a um representante brasileiro lá no estrangeiro, né, mostrando o seu melhor, e com toda certeza ele foi com uma bela atuação, né, o árbitro que realmente a gente precisava. Eu sinceramente já xinguei muito ele nos jogos do Corinthians por achar que ele não marcava falta pro meu time e tudo mais. A gente sabe que no futebol tem vários interesses, mas não é o caso aqui. Aqui é representar o Brasil lá. Se a gente for comparar, a atuação dele foi muito melhor do que a atuação da própria seleção brasileira que está na Copa do Mundo, tá certo? Essa é só a minha opinião. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado, Andrade Games, mais uma vez. E a todos os parceiros do canal, a todos os inscritos do canal, porque são todos importantes. Mas a gente sabe muito bem, né, que além, né, dessa questão de todos serem importantes aqui no canal, ainda tem esse fator, né, do reconhecimento. E o fato do Andrade Games ter vindo até o meu canal, ter inscrito no meu canal, né, ele não precisa fazer isso, repito. E literalmente eu reconheço ainda mais o Andrade como referência para mim, tá certo? Então muito obrigado e até a próxima. Valeu!